Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, sobre a cirurgia que foi feita ontem e também vamos falar sobre medidas absurdas que os togados vêm tomando aí para defender a nossa democracia. A principal medida aí que eles tomaram aí, inclusive o Alexandre de Moraes tomou, né? Foi deixar de intimar as testemunhas de defesa, intimar apenas as testemunhas de acusação e deixar de intimar as testemunhas de defesa, que é para não enrolar o processo. Isso tudo em defesa da democracia. Parece absurdo, mas vocês vão ver que isso está acontecendo. E as pessoas ainda falam em democracia o tempo todo. Nós vamos falar sobre esses assuntos, mas antes eu peço a você que dê uma olhada se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aí o seu like e de fazer os seus comentários. Vou começar então falando do nosso presidente Jair Bolsonaro, que passou aí por uma cirurgia. Nós temos aqui uma notícia de ontem, né? Que falava assim, a cirurgia em Bolsonaro para desobstrução intestinal é concluída após mais de 11 horas. Imagina a complexidade que foi uma cirurgia que durou mais de 11 horas. Né? E aí ainda tem gente que faz chacota com isso daqui, né? Eu vejo esse pessoal do amor aí e eles fazem chacota com isso que o Bolsonaro está passando já há mais de 6 anos, desde aquela facada que ele tomou lá no dia 6 de setembro de 2018. Outra notícia aqui, já de hoje, essa notícia aqui diz o seguinte, o Bolsonaro deixa a UTI e vai para o quarto após cirurgia de 12 horas, diz Michele. Por mais de 11 horas, aí aqui já fala em 12 horas, né? Mas tudo bem. A diferencinha mínima. E aí, a cirurgia dele transcorreu normalmente, segundo tem aqui nessa última notícia, né? Essa notícia mais recente aqui diz o seguinte, aspas aqui para o médico do Bolsonaro. Foi uma cirurgia extremamente complexa e delicada. Felizmente terminou muito bem, o resultado final foi excelente, mas é claro que um procedimento de 12 horas implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório. Então o Bolsonaro certamente vai ficar aí com algumas restrições alimentares, além do que ele já tinha, né? Apesar de que ele é teimoso pra caramba e ele não obedece muito o que os médicos recomendam e fica comendo qualquer coisa por aí. Não houve nenhuma complicação, realmente foi o que era esperado. O importante é que ele saia 100% recuperado. Então não há nenhuma previsão de saída da UTI neste momento, diz o médico cardiologista Leandro Eschenck sobre a cirurgia no ex-presidente Jair Bolsonaro para liberar aderências intestinais. Tudo isso daqui em decorrência da maldita facada do Adélio Bispo. A gente tem que lembrar o tempo todo. A imprensa não fala. A imprensa evita falar para dizer que Bolsonaro, muitos deles da esquerda ainda costumam falar que Bolsonaro está com medo de ser preso, por isso que está sendo internado. O cara já passando pela 7ª cirurgia ali no abdômen. E nós vemos gente mau caráter, como é o caso deste indivíduo aqui, né? José de Abreu. Ele retuita aqui uma notícia da revista Fórum, que é aquela da extrema esquerda, né, que dizia que, segundo o boletim médico, Bolsonaro está sob supervisão direta da equipe cirúrgica e tal, e fala aqui que especialistas em cirurgia oncológica, os médicos estavam supervisionando ele. Oncologia, todo mundo sabe que é o tratamento de câncer, né? Não é o caso do Bolsonaro. Mas aí a revista Fórum disse aqui que eram pessoas especializadas em oncologia. Aí o Zé de Abreu ele coloca oncologia. Tratamento recomendado para fakeadas. Você vê que cara mais sem nenhum caráter, né? O cara não tem caráter nenhum. Esse pessoal da extrema esquerda geralmente é assim. E aí, pra gente dar uma descontraída aqui, vou trazer para vocês essa postagem aqui do Geraldo Alckmin, que inclusive ele... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar a música aqui, porque tem um fundo musical pode dar direitos autorais aqui. Ele postou isso daqui, ó. Disseram-me que hoje é dia do café. Vai um cafezinho aí? E aí no final tem uma explosão ali. Dá uma olhada. Toma um cafezinho, né? Café tá caro, né? Mas pago pelo contribuinte tá tranquilo, né? Tem gente que não tem condição. Aí no final tem aquela explosão ali. Eu não entendi muito bem. Ele tomou o café e parece que explodiu, né? Enfim, deve ser pelo preço que tá tão caro que a pessoa bebe e explode. Esse é o Geraldo Alckmin
e voltou à cena do crime com o descondenado que ele tanto criticava, né? Ou fingia criticar, porque PT e PSDB são farinha do mesmo saco, né? São duas faces da mesma moeda. E nós temos aqui, então, a notícia aí do Alexandre de Moraes com a mais nova estratégia de não enrolar o processo. O que o Moraes está fazendo? Ele não está intimando as testemunhas de defesa e deixa lacuna para acusados por golpe. Está aqui na Folha de São Paulo. Moraes não intima testemunhas de defesa. Que absurdo. Você olhando só o título da matéria, você já vê um absurdo. Mas vamos olhar aqui a matéria para a gente ver o que está acontecendo. O ministro Moraes adotou um procedimento para os casos do 8 de janeiro. A intimação só das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para audiências no tribunal. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele pega ali o rol de testemunhas que foram ali indicados pelas defesas dos acusados aí, dos 8 acusados lá no caso do grupo que está o presidente Bolsonaro, eles então arrolam ali as testemunhas, mandam aquele rol de testemunhas lá para o Alexandre de Moraes. Nós queremos que sejam intimados fulano, indica ali. O Alexandre de Moraes simplesmente fala, não vou intimar. Eu vou intimar só as testemunhas de acusação. Se vocês quiserem levar testemunha, vocês pegam o seu carro, põem a testemunha e levam lá. Não vai ser intimado. Ou seja, a testemunha não tem nem obrigação nenhuma de ir. Até é uma coisa até... Eu, por exemplo, se vem uma pessoa aqui em casa, você vai ser minha testemunha, mas eu falo, cadê a intimação? Não, o juiz falou que não vai intimar. Eu falo, não, então não vou, eu vou lá fazer o quê? Eu vou chegar lá de bicão? O juiz vai olhar pra minha cara e falar, quem que é você? Você não tá aqui no processo. Você não consta aqui como testemunha. Olha só que nível de absurdo que nós chegamos, gente. Isso aqui é uma coisa absurda, sabe? É ridículo o que esse pessoal está fazendo para poder acelerar o processo e condenar essas pessoas sem nenhuma chance de defesa. A prática tem causado receio entre os advogados dos acusados pela PGR de articular um golpe de Estado após a eleição de Lula. Aí eles meteram essa narrativa aí de golpe de Estado e agora vale tudo para prender essas pessoas sem ter nenhuma chance de defesa. Nem testemunha de defesa não pode arrolar mais que o Alexandre de Moraes não vai intimar. Na sexta-feira, dia 11, a ação penal no núcleo central da trama golpista foi aberta pelo tribunal. Após a publicação do resultado, o acórdão da sessão da primeira turma, que aceitou a denúncia da PGR. São réus nessa ação, aí fala que o presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas. E o ato dá início ao andamento do processo penal, fase que inclui a oitiva de testemunhas de defesa e acusação. 5 advogados disseram à Folha que a falta de intimação de testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. É lógico que sim. O Alexandre de Moraes sabe disso. Ele sabe que tem testemunhas que, mesmo sabendo que aquilo ali está sendo errado, ele não vai porque ele não foi intimado. É um constrangimento, às vezes, o cara ir lá como testemunha, mas se ele for intimado, ele vai. Se ele não for intimado, ele não vai. Simples assim. Aí fica sem testemunha de defesa. A estratégia de Moraes ainda pode frustrar os planos de alguns denunciados de tumultuar o processo com a inclusão de testemunhas sem relação com a trama golpista. E quem é o Alexandre de Moraes para dizer quais são as testemunhas que a defesa deve ou não arrolar? Quem é o Alexandre de Moraes para decidir? Ele que tem que escolher as testemunhas das pessoas agora? 13 ministros do STF ouvidos sob reserva afirmaram que o procedimento adotado por Moraes, mesmo não sendo mais convencional, não é que não é convencional, ele é ilegal. Ele é ilegal, totalmente ilegal. É um antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar o processo por longos períodos. Só que esse antídoto aqui, que é válido para não tumultuar o processo, não foi usado quando o Lula teve mais de 400 recursos. Era um recurso atrás do outro. E o Lula ainda tem a cara de pau de falar que ele quer que o Bolsonaro tenha o direito de defesa que ele não teve. É muita cara de pau dessa turma, viu? É muita cara de pau. Nós temos aqui no Jornal Globo, diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos, enquanto modula decisões. Você vê o Globo aqui divulgando essa matéria como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Moraes correndo atrás de políticos para proibir,
para coibir, aliás, inclusive ser pautado esse projeto aí da anistia, né? Você vê ministros fazendo política, o que é vedado pela Constituição, e o Globo coloca que fosse a notícia mais normal do mundo, a coisa mais natural do mundo, sabe? Então, isso é revoltante o que a gente está vendo aqui. E nós vemos aí, Gilmar Mendes classifica a Lava Jato como organização criminosa e defende Moraes no inquérito do golpe. Então, o Gilmar Mendes é um dos chefes dessa turma aí, ele que articula tudo por trás ali do Alexandre de Moraes, e ele então fala que defende o Alexandre de Moraes e fala que a Lava Jato foi uma organização criminosa. E por que é uma organização criminosa? Segundo o Gilmar Mendes, o Moro, né, o juiz Sérgio Moro, ele conversava com o Ministério Público e ele articulava as estratégias ali que eles iam usar para punir aquelas pessoas, aqueles corruptos que foram punidos lá na Lava Jato. Ali não foi punido nenhum inocente, não foi preso nenhum inocente. E olha aqui o que o Gilmar Mendes falava antes um pouco aí, alguns anos atrás, sobre o que está acontecendo agora. Olha qual que era a opinião dele antes disso. Do Código Eleitoral. Mais uma vez não me furtei a denunciar. Você é relator ministro Marco Aurélio. Na oportunidade, busquei deixar claro que a tentativa do Ministério Público de mudar a competência da Justiça Eleitoral, a qual permanecia incólume em todas as constituições brasileiras, diga-se de passagem, por amor à verdade, não houve modificação de entendimento nessa matéria. Eu disse, é preciso o combate à corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crimes, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isso não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Assim se instalam as milícias brasileiras. Esquadrão da Morte é fruto disto. É preciso ter cuidado. Quem investiga tem que observar o Estado de Direito. Conúbio entre julgador e polícia pode ter até algum fetiche, até de índole sexual. Moderação aqui. Moderação aqui. O julgador é órgão de controle. Não é órgão de investigação. Tenho minha consciência. O julgador é órgão de controle, não é órgão de investigação. Isso dizia o Gilmar Mendes há alguns anos atrás. E o que nós estamos vendo agora? O Alexandre de Moraes abre inquéritos, o Dias Toffoli abriu inquérito, né? Deu para o Alexandre de Moraes tocar aquele inquérito do fim do mundo. Depois o próprio Alexandre de Moraes abre inquéritos aí do jeito que ele quiser, de ofício, sem passar pelo Ministério Público. Ele investiga, ele é vítima, ele é tudo dentro do processo. E nós temos o Gilmar Mendes aí aplaudindo. O Gilmar Mendes, inclusive, tem orgulho, né, de ter desmanchado a Lava Jato. Tá aqui, o Gilmar Mendes disse se orgulhar de desmanche da Lava Jato. Eu não vou nem falar aqui do escândalo mais recente envolvendo o Gilmar Mendes, que é esse da CBF, porque aí teria que fazer um vídeo específico para isso, porque o escândalo que ele está envolvido na CBF é uma coisa absurda. Um escândalo ali onde tem muito dinheiro envolvido, e o Gilmar Mendes, se a gente for analisar todos os casos que a gente vê aí, é um dos caras que a gente pode dizer que é um dos mais corruptos ali do Supremo Tribunal Federal, possivelmente um dos mais ricos ali, e não é com o salário dele, porque o salário dele não é compatível com a riqueza que ele hoje tem, que hoje ostenta. E aí, para falar sobre o escândalo da CBF, nós tínhamos que levar horas falando sobre isso. E você viu que teve jornalistas da ESPN que foram afastados porque ousaram falar sobre isso. Então, eu não vou falar sobre isso aqui agora. Mas o Gilmar Mendes é esse tipo de gente que fica ali articulando tudo dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive essa perseguição que está sendo feita à direita aí pelo Alexandre de Moraes. Tem as mãozinhas do Gilmar Mendes por trás de tudo isso daí. E o que é que o Gilmar Mendes achava da Lava Jato? Estou lendo e recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez
em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Coisa de pervertidos e tratava-se de prática de tortura, prender as pessoas para que eles fizessem delação premiada. Não é o que foi feito com o Coronel Cid? E chama de gente chinfrim e desqualificada o pessoal da Lava Jato. Que tinha que ter o juiz de garantia para que esse tipo de abusos, de absurdos não aconteçam no judiciário. Mas isso nós estávamos falando da primeira instância. O Lula foi julgado na primeira instância. Depois ele teve recurso ao TRF4, teve recurso ao STJ, teve recurso ao Supremo, até que o Fachin foi lá e teve a brilhante ideia de que se anulasse ali então o processo, porque ele deveria ter sido julgado em Brasília e não lá em Curitiba. Agora, as pessoas, Bolsonaro e os demais, estão sendo julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal, pessoas sem foro por prerrogativa de função. Eles mudaram o entendimento agora, recente, dizendo que mesmo os ex-presidentes continuam com foro para poder manter Bolsonaro lá, mas mantém também as outras pessoas que não têm foro, que nunca tiveram foro. E aí, quem era chinfrim e desqualificado era o pessoal da Lava Jato. Não é essa turma que está fazendo agora, que está montando essa ditadura, que montaram essa ditadura e está a pleno vapor perseguindo a direita aqui no Brasil. Então, é essa democracia que nós temos, gente. É essa democracia. O pessoal chama isso de democracia. Nós temos aqui, ó, o diretor da Polícia Federal, que é um militante esquerdista, que era da segurança do Lula durante a campanha eleitoral. O diretor da PF diz, não estamos falando de maquiagem de estátua, mas de romper a democracia, diz aí o diretor da Polícia Federal. Aí eu fiz até uma pergunta pro Grok aqui, em relação a isso. Eu perguntei pro Grok aqui, ó. Nosso ordenamento jurídico obriga ao julgador fazer a individualização da conduta. Baseado nisso, a Débora que escreveu a frase "perdeu o mané" na estátua poderia ser condenada por violência armada, demolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe? E o Grok, né, que é a inteligência artificial do X, respondeu aqui, ó. Não, Débora não seria condenada por violência armada, demolição do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe por escrever "perdeu o mané" numa estátua. Esse ato é considerado vandalismo previsto no artigo 163 do Código Penal, com penas leves como multas. As acusações graves exigem provas de esforços organizados para derrubar o governo. Quais eram os esforços organizados para derrubar o governo? Tinha o exército, tinha forças armadas, tinha armas ali, né? O que não se aplica aqui. O princípio da individualização da conduta reforça que o juiz avalia o ato específico, tornando improvável a escalada para crimes políticos. E é engraçado que o Grok deixou um aviso aqui embaixo. O Grok não é advogado. Por favor, consulte não compartilhe informações que possam identificá-lo. Parece que até a inteligência artificial hoje tem medo de falar as coisas, né? Até a inteligência artificial. Essa é a democracia que nós estamos vivendo, onde um militante hoje é diretor da Polícia Federal e o Bolsonaro foi proibido pelo Alexandre de Moraes de nomear o Ramagem para ser diretor da Polícia Federal porque ele era muito próximo da família Bolsonaro. Mas, né, estamos aí. Bolsonaro operado, graças a Deus a cirurgia transcorreu bem. Vamos orar para que ele se recupere logo volte à ativa novamente. E
orar aí para que Deus ilumine a cabeça dessas pessoas, né? Não desses ministros do Supremo, que esses aí eu acho que é um caso perdido. Esses aí não vão ter condição de voltar atrás mais diante de tantos crimes que eles já cometeram. Mas que ilumine a cabeça desses jornalistas, dessas pessoas que estão de fora apoiando essa ditadura aí. Que acordem e percebam que essa ditadura vai acabar se voltando contra eles mesmos daqui a pouco. Então é isso, pessoal. Peço a vocês novamente que observem se são inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.